A manutenção proativa, podemos dizer que é uma metodologia preditiva mais avançada. Por que a manutenção preditiva mais avançada? Porque, veja bem, a manutenção preditiva acompanha o desgaste do equipamento, quando verifica que precisa fazer manutenção preventiva, então você faz. A manutenção proativa vai um pouco mais além. Logicamente, você vai monitorar e medir as grandezas do equipamento, né? Fazer análise de vibração, temperatura, enfim. Vai fazer manutenção, só que o que você vai fazer diferente? Você vai buscar a causa raiz. Você vai buscar otimizar seus ativos. Enquanto a manutenção preditiva você apenas troca a peça e segue a vida, a manutenção proativa você vai se perguntar: por que aconteceu essa falha? Como eu posso evitar? Como eu posso aumentar a vida útil desse rolamento, desse equipamento, dessa engrenagem, dessa peça de equipamento? E nesses casos, a manutenção proativa às vezes pode ser simples, no sentido que você vai fazer alguma pequena mudança só no equipamento, alguma melhoria. Por exemplo, digamos que o equipamento usava óleo mineral e de tempos em tempos você tinha que fazer a troca, acabava comprometendo a produção. Você começa a utilizar, por exemplo, óleo sintético para você conseguir aumentar os tempos de troca do óleo isolante. Talvez tinha sei lá, um rolamento lá que quebrava seguido. Aí você descobriu que fazendo análise de causa raiz que estava, sei lá, pingando água nesse rolamento ou pingando algum tipo de sujeira que de alguma forma entrava no rolamento, secava a graxa e travava. Então você vai fazer alguma melhoria simples só para evitar que aconteça isso no rolamento. Só que há coisas talvez que podem ser complexas, que vai precisar de novas tecnologias, novos equipamentos, novos recursos de monitoramento e medição para você conseguir aumentar e melhorar seus equipamentos. Então, a manutenção proativa tem esses dois casos. Pode ser fácil ou não. Mas o pilar principal da manutenção proativa, que ela busca a causa raiz. Busca analisar as causas subjacentes de um problema de algum equipamento. A partir disso, para ficar mais fácil para você, a manutenção proativa tem algumas características chaves. Primeiro, manutenção proativa exige monitoramento contínuo, ou seja, precisa de algum monitoramento do equipamento enquanto ele estiver funcionando 7 dias por semana, 24 horas por dia. Precisa da análise preditiva, que é o que nós vimos. É uma manutenção baseada em condição, então não é como uma manutenção preventiva baseada na condição. Deu tempo, vamos fazer manutenção. Aqui é baseada em condição. Eu só vou fazer manutenção de equipamento quando eu identificar uma necessidade. E eu vou ter todo esse tempo para fazer as programações, verificar tudo. Vou ter uma programação otimizada, então, redução de paradas não programadas e melhoria de vida útil dos equipamentos. A filosofia e os princípios da manutenção proativa são manutenção baseada em condição, então busca a avaliação do real problema do equipamento em vez de ficar fazendo manutenções periódicas. Os princípios da manutenção baseada em condição inclui: você vai fazer um monitoramento contínuo desses ativos, vai fazer análise de interpretações dos dados coletados. Então, aqui, por exemplo, só para você ver, aqui do equipamento tem a monitoração constante da vibração do equipamento e aqui ele está pegando o espectro de aceleração de pico. Então você vai entender, buscar esses padrões aqui. Por exemplo, nesse equipamento aqui eu posso dizer que está tendo aqui algum certo vibração aqui em alta rotação, aqui em 2.800 RPM. Pode ser, nesse caso aqui, problema no rolamento. Apesar do nível estar muito baixo aqui ainda, mas isso poderia ser um sinal, digamos. Você tem um monitoramento constante. Aqui atrás tem o gráfico, aqui não dá de você ver bem, mas está constantemente aqui, fazendo medição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também, então, a partir de toda essa monitoração, você vai ter uma manutenção baseada numa condição real do ativo. Realmente, quando você vai fazer manutenção no ativo, que você já sabe que tem um problema. Por exemplo,
se tratando de motores de grande potência, é, faz a monitoração do rolamento quando a faixa, digamos, de normalidade do equipamento passa e começa a se tornar uma situação normal, então eu programo minha manutenção. Eu tenho certeza que esse equipamento, que esse rolamento precisa ter trocar. Até em alguns casos, você vai no equipamento, aparentemente, visivelmente, assim, você não vê nada, o equipamento está tudo normal, mas quando você tira o rolamento, você já percebe que ele tem uma certa folga. Então isso é a manutenção baseada em condição. As vantagens da manutenção proativa: a redução de falhas, de tempo de inatividade, maior confiabilidade e disponibilidade, redução do custo de manutenção e melhoria do desempenho dos equipamentos. Ou seja, o equipamento vai funcionar, seguir, você nunca vai fazer manutenção preventiva, você só vai interferir nesse equipamento quando você identificar que tem algum problema, que realmente precisa fazer manutenção nesse ativo. E nesse tempo você vai ter tempo para se planejar, para comprar peças, para reprogramar a produção, para planejar sua manutenção, para verificar equipamentos e pendências, coisas que você tem que fazer para fazer manutenção nesse ativo. E, consequentemente, você vai aumentar a vida útil dos ativos, principalmente porque você vai estar monitorando constantemente. Então, você vai saber tudo ou quase tudo o que está acontecendo com o equipamento. As desvantagens é que normalmente tem um custo inicial elevado, precisa fazer modificações, precisa fazer aquisições de sensores, precisa treinar a equipe, há uma certa compreensibilidade no monitoramento, então as pessoas, os técnicos já vai ter que entender mais, apesar que você pode terceirizar esse serviço, mas da mesma forma você vai ter custos, você precisa de uma equipe terceirizada capacitada, necessidade de um planejamento mais adequado, porque você vai ver os gráficos lá que estão saindo fora, que tem alguma coisa normal, você precisa nesse tempo se programar e fazer uma programação bem detalhada do que você vai fazer. E também incerteza na detecção de falhas. Nem sempre você tem 100% de eficiência, 100% está certo. Às vezes, dependendo do tipo de manutenção preditiva, você tem essas incertezas. Mas, antes, uma manutenção preditiva, que você faz uma análise, do que a manutenção preventiva, que você às vezes vai pagar o equipamento para manutenção sem necessidade.